Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado que é à FCT, nomeadamente à Filipa, pelo convite e pela oportunidade de vir do Porto até aqui. Por acaso hoje tive a oportunidade de vir de transportes públicos, se calhar se estivesse a trabalhar na empresa normalmente se calhar viria de carro, que era muito mais rápido em termos de atuação, ou viria de comboio se conseguisse efetivamente ter lugar, mas o nosso país continua a não apostar nos serviços ferroviários e tê-los esgotados em termos de ocupação. Mas isso é o meu dia-a-dia da empresa, que em termos de alterações climáticas e de impactos destas coisas de energia que estávamos a falar, compramos duas carrinhas no mês de novembro, numa altura que estão em promoção, e já fizemos 25 mil km em cada uma delas, o que significava que já dávamos para dar a volta ao mundo, se pegássemos em termos das duas carrinhas, em termos de trabalho. E o que significa que andamos pelo país e que andamos a ver in loco os nossos rios e este plano de atuação e este trabalho. Mas esta apresentação eu vou dividi-la principalmente em dois grandes momentos. Um principal momento que será o porquê de nós existirmos e de toda esta problemática e conceito e visão. E quem é fundador de uma empresa e quem está a trabalhar numa empresa tem muito isso em mente. Porque é que eu existo? Porque é que eu existo como empresa? E o que é que isto tem a ver com o mundo? E depois, numa segunda parte mais operativa, como é que nós contribuímos para estas questões das alterações climáticas ou este ciclo de vida em termos de utilização. Nós acreditamos que estas questões das alterações climáticas é uma teoria, como existiram muitas ao longo da ciência. Por exemplo, as placas tectónicas também era uma teoria, se isto andava por baixo ou não andava. Hoje mede-se quantas placas tectónicas é que se deslocam de um lado para o outro. Hoje as placas tectónicas, como foi hoje bem mostrado, mede-se. Por isso, uns acreditam ou não acreditam, mas mede-se. As alterações que ocorrem relativamente a isso. Quanto a nós e o nosso tipo de trabalho que fazemos, temos aqui uma métrica também associada, que é isto tudo mede-se nos rios. E os rios transparecem uma sociedade e o funcionamento de um planeta. Exatamente como já diziam os romanos na altura do funcionamento das suas cidades. Um rio que passa pela sua cidade, ele vai transparecer o tipo de sociedade que aí se encontra e o tipo de empresas que também aí se encontra nesse espaço. Em Portugal existem 120 mil quilómetros de linhas de água. Por isso é uma oportunidade em termos de atuação, com uma grande diversidade em termos geológicos e em termos de atuação, mas também com um conjunto de oportunidades onde vão parar todas estas questões que se estão a falar agora de reciclagem de resíduos verdes e toda esta gestão de resíduos, vêm-se nos nossos rios. E estão lá décadas de camadas de resíduos ao longo deste espaço. Onde é que eles vão parar? Recentemente apanharam uma baleia morta, não é? E encontraram lá 80 quilos de plástico. Ninguém ficou envergonhado, porque ninguém disse, olha, era meu, aquele era meu. Ninguém disse isto, porque não há corresponsabilização. Eu posso dizer que também era meu, porque eu, no meu plano de atuação, não estou a contribuir ainda para que parem de se jogar plásticos ao mar e morrer mais animais e criar impactos. Isso significa que os meus clientes, as pessoas com quem eu trabalho, têm que ter também uma consciência ambiental desta dinâmica de funcionamento em termos de atuação. E há rios que literalmente já foram esquecidos, foram entubados. A cidade de Lisboa já nem fala em rios, a estação de Sete Rios foi uma coincidência, darem o nome, se calhar, ou se calhar passam lá por baixo. Não é? Na cidade do Porto, 66 km de linhas de água, 70% estão entubados. E também acho normal, em frente à Câmara não há problema nenhum, o rio está entubado. Não é? E depois isto vai ter implicações, não é só na construção da nossa sede de empresa onde é que nós estamos localizados, mas depois os impactos que aqui ocorrem e relativamente à poluição e às descargas de utilização. E os ciclos das empresas, depois vê-se muitas vezes, ora, temos uma descarga industrial, aqui temos o saneamento de casa que ainda não está a funcionar, aqui temos o ABC do ambiente, o papel ainda deitado fora, e aqui as plantas invasoras que são plantadas no jardim e depois toda a gente fica com elas, mesmo que não queiram. E estas são algumas das problemáticas em termos de rios que nós encontramos numa sociedade que efetivamente virou as costas a estes recursos hídricos que, quando nos são interessantes, utilizamos, mas depois não externalizamos os benefícios. Não é? Só externalizamos efetivamente a fatura que alguém trate e se não for para o saneamento e que ninguém tratar, também para mim não é problema nenhum.
e, efetivamente, temos ainda muito trabalho para desenvolver ligados aos sistemas hídricos, nomeadamente as questões das cheias, das secas, como é que elas são geridas nos vários espaços em termos de atuação, e duvido que alguém consiga trabalhar nestas ruas num dia normal que esteja a acontecer um evento destes, qualquer que seja a empresa. Por isso não tenho dúvida nenhuma que as alterações climáticas e o plano de atuação toca a todos, a toda a sociedade, e que a solução também vai passar por tocar a todos, como é que cada um vai poder dar contributos em termos de atuação. Isto significa ter novas ideias e novas operativas. Coincidência da lâmpada, esta é do fogo de Pedrógão, e eu assumi para mim mesmo que os fogos em Portugal também foram minha responsabilidade, porque nem falava da temática das florestas, nem falava destes problemas associados aos rios. Sim, porque é exatamente no fogo de Pedrógão que eu vejo e fotografo exatamente como é que o incêndio se progride e como é que ele é travado, exatamente na frente ribeirinha, quando é de vegetação autóctone, nativa, típica de Portugal. É que há muitas coisas que nós queremos importar, mas há outras que nós temos que saber preservar e valorizar os nossos recursos. Mas porquê é que as empresas têm que valorizar o que é nosso? Não, o que eu tenho que é ganhar dinheiro. Bem, se o objetivo é ganhar dinheiro, então eu sou a pessoa errada para estar aqui a falar com vocês, porque um dos objetivos maiores é criar, efetivamente, melhorias de rios e de ecossistemas. E tenho que ganhar dinheiro para poder fazer esse trabalho e para o poder gerar em termos de atuação. Mas isso já iremos de seguida. O que eu acredito, e em termos de plano de atuação, é que os rios são um corredor ecológico e que nós podemos transformar, efetivamente, estes espaços num verdadeiro ecossistema onde as lontras podem ter biodiversidade de existir no nosso planeta. E não tenho que ir para o oceanário ver lontras, ainda por cima, que nem são portuguesas, não é? E que são marinhas. E que pagam pessoas imenso para ver essas lontras. Mas para verem lontras em rios em Portugal, não. Ninguém paga porque acha que nem existem, ou se isto existem, não tem que se pagar. Que há custos, efetivamente, de ecossistema, mas isso é outra conversa que teríamos aqui associados ao plano de atuação. Bem, isto como é que se materializa em termos de rios? Tenho o domínio hídrico, aqui, que é um plano de 10 metros ao longo das margens do rio que eu tenho que preservar, que é um espaço que é privado. Existem serviços públicos de utilização, e nomeadamente saneamento, que são utilizados aqui neste espaço. Muitas empresas têm aqui este seu espaço, e temos o espaço do rio. Eu passo, falo, ninguém me liga nenhuma. Ninguém quer saber muito disto que eu estou aqui a falar, porque não tem a ver com o seu dia-a-dia. Ok, quando eu passo lá neste dia e falo disto, toda a gente me ouve e toda a gente quer ouvir a minha opinião, e porque é que eu tenho esta opinião em termos de atuação, nomeadamente este proprietário, relativamente à localização da sua casa. E isto são, efetivamente, muitas das problemáticas que nós temos e que temos que gerir esta dinâmica social em termos de atuação, em termos de trabalho. Então, a nossa empresa tem como visão contribuir para a melhoria dos rios, através de um sistema hidrológico, ecológico e social, em que quer promover uma palavra que é sustentabilidade, e para a materializar no seu dia-a-dia em termos de atuação. Isto é uma utopia, e isto só se faz nas universidades. E foi aí exatamente que eu andei a fazer investigação, no primeiro mestrado, depois do mestrado fui para o doutoramento, e depois no final do doutoramento estive no mundo das ONGs a tentar materializar este conceito. E este conceito que resultou da tese de doutoramento passa por um conjunto de etapas de valorização, que passa desde a definição de uma estratégia, caracterizar os problemas e como é que eu vou ter um plano de melhoria efetivo ao longo deste espaço. Isto é um sistema de melhoria da qualidade virado para rios, só que com algumas nuances. Uma delas é que tem um processo de participação pública, que não é só o dono da empresa que manda nisto. Significa que tenho participação pública com os técnicos, com os políticos, com a sociedade, e tenho que estar implicado nas soluções. Isto é, não é só para o meu benefício pessoal, mas é também para todos os meus vizinhos e para todos os meus clientes e para toda a sociedade em termos de plano de atuação. E isto terminou em 2011, início da recessão, ou de uma grande recessão económica. Bem, passar de uma tese a uma empresa. Bem, foram alguns anos, não é? Eu, como acreditava que ia logo trabalhar, logo no ano de 2010, antes de terminar a tese, já tinha criado a empresa. Por isso criei a empresa para reabilitar rios. A questão é como é que eu vou começar a trabalhar sozinho, e ainda por mais ter funcionários e ter pessoas a ter que pagar e ter que operacionalizar. Bem, esse é vender este conceito e em termos de atuação. E então nós temos um ciclo de vida dos nossos projetos. Um ciclo de vida dos nossos projetos que passa por uma proposta em termos de quem é que é os nossos clientes, o Estado Central, municípios, associações ou privados. Sim, trabalhamos para associações.
ambientalistas, em que, em alguns casos, damos-lhe consultoria gratuita, noutros casos, não, mas tem dinheiro também para nos poder pagar e para podermos fazer projetos com eles, em termos de valorização de rios. Depois temos visitas de campo. Significa que não fazemos teorias. Na net encontramos tudo o que quisermos. Mas se quisermos ver como é que está neste momento, muitas delas, podemos ter lá a câmara, mas não vos vai dar temperaturas, porque não tem lá o sensor a trabalhar, ou então para colocar o sensor já não vai dar o cheiro, e se não vai dar o cheiro não sabe dizer o proprietário. E há muitos trabalhos que têm que ser feitos in loco. Então, se há trabalhos in loco, nós vamos a campo para fazer validação. Mas mais do que nós fazemos trabalho de campo, é ensinar o nosso cliente a ele ir a campo. Em que ele, se não for a campo, e que não precisa de virem pessoas do Porto para chegar à guarda, para fazer uma recolha de uma amostra da qualidade da água, para mandar para o laboratório, que eles têm lá, que eles, com os técnicos deles podem fazer isso. E que nós podemos ensiná-los a fazer esse processo. Mais, e tem lá uma universidade, um instituto politécnico, que pode fazer lá a investigação e que pode fazer esse trabalho associado. O que temos é que estar sincronizados em termos de dados e em termos de evolução. Desenvolvimento de projetos específicos para resolução de problemas específicos, através de estudos, estratégias ou formações ou processos de participação pública, e depois temos acompanhamento das obras operativas em termos de intervenção, com revisões de melhoria e atividades de melhoria contínua neste processo. Basicamente, estamos a acompanhar o nosso cliente durante o processo do nosso produto em termos de implementação. Depois existe a monitorização e o acompanhamento deste processo. A monitorização não tem nada a ver com a obra. Porque uma coisa é, eu implemento e depois é como vai funcionar a médio e longo prazo. Isso significa que eu tenho que ter dados a médio e longo prazo, que são recolhidos ou pelo cliente, diretamente, ou ele aprende a recolhê-los, para depois, efetivamente, formar uma base de dados e nós podermos ter tendências e linhas de tendência do que é que está a acontecer neste sistema. Porque eu melhorar um rio, para melhorá-lo, eu preciso de uma série de 10 anos. Porque eu estou a trabalhar com a biodiversidade, estou a trabalhar com o planeta e já não estou a trabalhar, que é com o interruptor, se ele funciona ou não funciona. E a partir do momento que ele funciona, está calibrado. Eu estou a trabalhar com sistemas que precisam, efetivamente, de uma durabilidade, saber se ele já passou por lá uma cheia e se ele aguentou esses processos. E se a população está adaptada a esses processos em termos de atuação, de acordo com o objetivo. E depois temos o processo de manutenção. Parte da manutenção, aí provavelmente toda a gente tem a ideia dessa problemática, que é que toda a gente quer comprar novo, agora manter e fazer uma manutenção acertada e a mais eficiente, não. A maior parte das instituições prefere um novo. E então temos problemas dos ciclos dos produtos associados. Basicamente o que é que nós temos? Então os projetos, as empreitadas, a manutenção associada e agora entramos com um outro processo. Que é, temos que ensinar tudo isto que estamos a fazer. Então decidimos criar os laboratórios de rios, que são espaços demonstrativos e de formação à escala do município, para ensinar as instituições a trabalhar neste processo em termos de atuação. Para depois promover estratégicas de reabilitação à escala dos municípios, criando guias, rotas de rios e criando uma estratégia mental de cuidadores de rios, vigilantes dos rios. Uns serão mais aproximados, que é os proprietários, outros é a fiscalização propriamente, de vigilância de rios e de melhoria, para que haja uma apropriação do espaço. O rio é meu. E a partir do momento que o rio é meu, então essa pessoa vai ter a custódia fluvial, vai ter a custódia de valorização deste espaço, criando as reservas fluviais, que eu fiquei muito contente aqui a falar com o Joanás, que também a Geota vai ter energia para querer implementar este conceito, que é utópico, chegar aqui em termos de atuação. Porque não há reservas fluviais se não existir todo o trabalho para trás. Porque senão é utópico. Também essa ideia de dar um selo que depois não se faz. É um selo de certificação que depois parece, mas não é. E isto, os selos de qualidade conseguem-se facilmente, os selos de qualidade climática e muitas das coisas greens conseguem-se. Agora ser, é outra estratégia de mudança de política interna, de mentalidade de empresa e de atuação. Bem, isto requer um cronograma de atuação e de trabalho, que é necessário formação em rios, financiamentos, manuais de boas práticas, acompanhamento técnico e ir a linhas de financiamento para nós podermos atuar. Estamos em 2011. Ainda não avançamos para a frente. Decidimos avançar e lançar uma estratégia de reabilitação fluvial e implementar esta metodologia em termos operativos com os nossos stakeholders, nomeadamente com a Agência Portuguesa do Ambiente, com os municípios, com estas instituições, para delinear uma estratégia de atuação em termos de reabilitação de rios. E aí precisamos de saber quantos quilómetros de rios existem no município, em que estado é que se encontra, como é que nós vamos valorizar este espaço. E depois de conseguirmos passar esta mensagem, queremos gerar valor. A que nível? Económico, social e ecológico à escala do município e que seja mensurável pelo município.
E para ser mensurável pelo município, não pode ser mensurável só a parte das despesas. Tem que ser também a parte dos benefícios em termos de, relativamente às cheias, quanto é que nós vamos diminuir os riscos de cheia, quanto é que nós vamos criar mais valor aos agricultores em termos de utilização da água para rega, ou quanto é que uma empresa vai ficar toda contente por dizer o meu produto é gerado na bacia do Rio Lis, e como é gerado na bacia do Rio Lis, na minha responsabilidade social, eu como participo a florestação da galeria ribeirinha deste rio. Então eu tenho direito a ter um selo no meu produto, porque eu crio um impacto na minha região, na valorização deste ecossistema. E isto, efetivamente, são uma marca que nós necessitamos de criar, que é muito mais do que uma empresa, é uma ideia e um conceito para facilitar aos municípios e aos nossos clientes, que é a importância do conceito. Porque senão vão dizer, a empresa só pretende lucro, só pretende dinheiro, e então nunca vai gerar aqui mais vantagens para nós. E nós queremos implementar Rios Mais, efetivamente esta marca, em todos estes produtos, em todos estes sistemas, e nomeadamente os municípios, que sejam um município Rios Mais, que tenham um laboratório Rios Mais em termos de atuação, e que eu espero que as universidades possam ter laboratórios Rios Mais, porque é delas, a investigação, em termos de atuação e em termos de parceria. Ora, criar rotas de Rio Mais significa ter trilhos, onde nós vamos ter percursos pedonáveis, onde as pessoas vão poder caminhar. Imagem muito simples, as pessoas para fazerem os caminhos de Fátima, porque é que andam a andar nas autoestradas e nas estradas? Porque é que não vão poder fazer os caminhos de Fátima, os caminhos de Santiago, por a ideia conceptual de que eles foram pensados, que é para as pessoas poderem ter momentos de introspecção com segurança, próximos da natureza e próximos em termos de atuação. Tudo isto estão, neste momento, já em projeto, alguns deles, que agora depois vou poder mostrar em alguns dos locais que nós temos nos inspirado, principalmente a partir de quem? Da natureza e das espécies-alvo. O desafio que eu tenho lançado a muitas das empresas e quando nós fazemos parceria é qual é que é a vossa espécie-alvo ou o vosso rio que vocês pretendem contribuir para a melhoria. E se nosso é o guarda-rios, que é este passarinho azul, que se alimenta e que efetivamente vive nos rios. A vossa empresa pode contribuir para as lontras, para o sapo ou para os príncipes. Não sei, mas convém que escolham uma espécie que isto seja mensurável em termos de habitat, em termos de atuação. Mundo mais próximo, passaram 4 anos e após 4 anos de tentativa e erro, conseguimos passar por essa época e haver algum investimento de atuação. Primeiro, o Laboratório de Rios Mais foi instituído em Famalicão e o município apostou em termos de aplicação de técnicas de engenharia natural, onde nós vamos poder aplicar estas técnicas em termos de atuação. Depois temos já outros projetos e outras obras a decorrer ao longo do país. Vou só ilustrar aqui algumas. Por exemplo, na cidade do Porto já conseguimos desentubar 350 metros e contribuir para devolver este espaço à cidade e para as pessoas poderem utilizar e ter percursos e trilhos neste espaço em termos de atuação e fazer o envolvimento. O rio estava entubado por aquele espaço, agora está desentubado e as pessoas vão poder utilizar. Reparem que ainda não tem árvores nesta altura porque são mais baratas as pequeninas, que não ficam bem na fotografia. Mas que nós, efetivamente, estamos a colocá-las e a comprá-las em termos de espaço. Ora, e então, aqui esta foi uma das fotografias já tiradas deste último ano e que foi um brasileiro que veio cá como é que nós estamos a contribuir para cidades sustentáveis, criando rios que, efetivamente, estejam devolvidos às cidades. Santa Maria da Feira, ou um outro local, um mar de silvas de 4 metros de altura, criamos o laboratório com os funcionários e reparem, após a obra, 6 meses depois já não se vê a nossa obra, porque a natureza tomou conta dela e está as pessoas a poderem usufruir de um mar de pirilampos nesta altura do ano, em termos de atuação, e o Sr. Presidente da Câmara a demonstrar para o outro Presidente da Câmara como é que este trabalho pode ser uma mais-valia em termos de passadiços e de usufruir neste espaço. Rio Arunca, noutro projeto, em termos de atuação, nós fomos para campo, identificamos os problemas de obstrução e de cheias, criamos o projeto e a partir daí fez-se a limpeza e com o envolvimento da população. Aqui mais próximo, Louros, estamos a criar o primeiro plano estratégico após a intervenção com o Rio Trancão, onde se pretende criar uma rede de monitorização, de valorização do espaço e criar uma rede de 21 pontos só para um município. Reparem que muitas das vezes nós temos bacias hidrográficas que têm quase só estes pontos todos. E um município quer saber como é que as coisas estão lá dentro, mas também vamos apanhar as empresas que são poluidoras. Mas também vamos apanhar os agricultores que são poluidores e que não estão a respeitar este processo. Porque todos vão fazer parte e saber onde é que são os pontos para
pela positiva, serem envolvidos em termos de atuação, com a aquisição de máquinas que passam a ter um guarda-rios na porta, para que quem vai trabalhar lá saiba que vai cuidar de rios e vai melhorar de rios e não estragar rios. Em Famalicão, outro local, em que os próprios funcionários são eles que estão a plantar as árvores, mas que arrancamos as primeiras videiras na frente de um rio e as substituímos por galeria ribeirinha, em termos de atuação, para fazermos esta participação pública e este envolvimento. Para terminar, e o grande objetivo que nós tínhamos era envolver o Estado Central, conseguimos o fazer aqui com este projeto, em Mugadouro, criando o primeiro laboratório de rios do Nordeste Transmontano, e tivemos lá o Sr. Ministro do Ambiente a fazer a plantação de um freixo no lugar certo e a falar de alterações climáticas e de problemas da orla costeira. E isto é efetivamente um ciclo que nós estamos para trabalhar, só em termos de súmula, já passaram 8 anos, em termos de atuação. Este é o nosso primeiro ano que eu considero que nós estamos a escalar e que estamos a crescer. Estamos com cerca de 10 colaboradores, mais de 25 km de técnicas, mais de 120 km de intervenções que já se realizaram e mais de 27 mil árvores que estão nos domínio hídrico nos primeiros 10 metros. Muitas mais há para fazer, muito trabalho que nós queremos fazer em parceria com as empresas, com as instituições, porque todos somos importantes para lançar novos desafios. Por criar valor, sim, nós não queremos ficar só por este ponto de vista da parte da engenharia, mas criar percursos, trilhos com rios, criar valorização, ir à internacionalização para outros países onde é que já estivemos e criar momentos para poder usufruir do próprio espaço, que seja uma realidade. Bem, isto é aquilo que eu tenho aprendido com os rios, a criar a inovação e a criar melhoria para o nosso planeta. Muito obrigado.